Benício Benatti sempre teve o tipo de vida que muitos invejam, mas poucos gostariam de carregar nas costas. Aos 32 anos, ele era o herdeiro de uma das últimas empresas familiares da cidade de Bragança Alta, uma tradicional fábrica de móveis artesanais fundada por seu avô. O sobrenome Benatti significava tradição, responsabilidade e peso. Desde pequeno, Benício fora preparado para assumir os negócios, para continuar o legado do pai, Bento, um homem rígido, orgulhoso e doente, do coração e do orgulho. Mas havia uma rachadura silenciosa nas paredes dessa história. Nos últimos 2 anos, a empresa vinha mergulhando numa crise sem precedentes. Dívidas acumuladas, perda de clientes, concorrência asiática e, mais do que tudo, a recusa da família em se modernizar. Benício tentava de tudo, mas sabia que estava lutando contra uma tempestade com uma colher furada. E agora, sem aviso, o casamento marcado para dali a 3 meses com Beatriz, a mulher que ele mais amava no mundo, começava a se tornar parte da equação impossível. Beatriz Bahia era o oposto da elite da qual Benício vinha. Professora de artes em uma escola pública, ela nasceu e cresceu em um bairro operário, onde os sorrisos eram mais sinceros do que os talheres nas gavetas. Tinha os olhos mais calmos que ele já conhecera e uma forma de amar que desarmava todas as muralhas internas do empresário em queda. Ela o havia conhecido em uma oficina de voluntariado social, onde Benício fora obrigado a comparecer por protocolo de imagem. E, em meio a tinta guache e crianças gritando, ele viu o mundo desacelerar quando Beatriz lhe ofereceu um pincel sujo e um sorriso limpo. O romance foi imediato, intenso e, em poucos meses, inevitável. Quando Benício pediu Beatriz em casamento no jardim da escola onde ela dava aula, com flores roubadas do canteiro e lágrimas sinceras nos olhos, ela disse sim mesmo sabendo que a vida ao lado dele seria tudo, menos fácil. Mas nada a preparou para o que estava por vir. Nos últimos 30 dias, Benício mal conseguia dormir. Ele passava noites em claro tentando renegociar empréstimos, vendendo parte do maquinário antigo, mandando embora funcionários que conhecia desde criança. Ele escondia tudo de Beatriz, mentindo com sorrisos cansados e abraços longos demais. Beatriz, no entanto, sentia. E como sentia? A respiração dele mudara. O beijo era rápido. O celular mais tempo no bolso do que na mesa. Havia um buraco crescendo entre os dois. E Beatriz começou a imaginar o pior. Será que ele estava se afastando? Será que tinha outra mulher? Ou pior, será que estava com medo do casamento? A ausência de palavras é um veneno lento, e Benício, sem saber como protegê-la, cavava a própria cova emocional dia após dia. Uma noite, sentados no sofá velho do apartamento dela, Beatriz segurou a mão de Benício com mais força do que o habitual. Ela olhou nos olhos dele com aquele olhar que não exige resposta, apenas coragem, e disse: "Se for dinheiro, amor, eu posso viver com menos. Só não quero viver sem você." Mas Benício apenas sorriu, como quem agradece uma rosa em um velório, e desviou o olhar. Ele não podia dizer a verdade. Não ainda. Não enquanto seu pai ameaçava vender o último bem da família para salvar uma empresa que já estava morrendo. E não enquanto a última esperança de salvação, um investidor anônimo que prometera ajuda, ainda não havia respondido o e-mail final. Beatriz dormiu naquela noite com a cabeça no peito de Benício. Ele, por sua vez, não pregou os olhos. Ficou encarando o teto enquanto o celular vibrava ao lado. Uma mensagem sem nome, apenas com um número desconhecido, iluminava a tela. "Aceita me ver amanhã? Tenho algo que pode mudar tudo. B." Benício gelou. B só podia significar uma coisa: Bianca. A mulher que ele havia amado e perdido anos atrás. A mulher que quase destruiu sua vida. A mulher que, dizem, havia desaparecido no mundo depois de uma humilhação pública. O passado tinha um jeito cruel de retornar quando o presente já estava de joelhos. E naquele momento o que ele não sabia é que Bianca não só havia voltado, mas voltado com milhões nas mãos e o coração cheio de vingança. Bianca Bandeira sempre foi o tipo de mulher que dividia opiniões e multiplicava silêncios por onde passava. Alta, esguia, cabelos escuros como promessa quebrada e um olhar que parecia conhecer todos os atalhos do coração humano.
Bianca não pedia licença. Ela invadia. Não pedia perdão. Ela deixava marcas. E talvez por isso mesmo Benício tenha se apaixonado tão profundamente por ela, anos atrás, durante a faculdade. Bianca era a tempestade que ele nunca soube se queria evitar ou viver até o fim. Uma mulher que sorria com sarcasmo, chorava com fúria e amava com um tipo de intensidade que consumia tudo ao redor. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando terminou com Benício, ela não apenas o deixou, ela destruiu o chão onde eles haviam caminhado juntos. Na época, ninguém entendeu direito o motivo. Diziam que Bianca surtou, que se envolveu com dívidas, que tentou fazer parte dos negócios da família Benatti e foi barrada pela mãe dele, Benedita, que nunca aceitou uma nora tão selvagem. Outros diziam que ela armou um golpe, que usava o amor como moeda de troca, que traía Benício com um empresário rival. Verdade ou não, o fato é que o rompimento foi público, doloroso e definitivo. Ela desapareceu. Ninguém mais ouviu falar dela. Até agora. Anos depois, a mensagem enigmática no celular de Benício não deixava margem para dúvida. B. Só podia ser Bianca, e ela queria vê-lo, sozinho, amanhã. Benício chegou ao endereço marcado com o coração espremido entre os dedos. Era um hotel de luxo, recém-inaugurado, na zona mais cara da cidade. Recepcionistas com luvas brancas, silêncio de mármore e cheiro de dinheiro em cada parede. O elevador o levou até o último andar, onde uma suíte presidencial o aguardava com a porta entreaberta e o passado prestes a explodir. Bianca o recebeu de costas, diante de uma parede envidraçada com vista para a cidade. Usava um vestido preto longo, cabelo preso num coque suave e um copo de vinho tinto entre os dedos. Quando se virou, sorriu com aquela mesma expressão de quem nunca perdeu nada. Apenas pausou a vitória. Benício congelou. Era ela, mas diferente, mais elegante, mais fria, mais poderosa. Sem perder tempo, ela foi direto ao ponto. Disse que havia sumido porque precisava recomeçar e investiu num negócio de apostas virtuais fora do país, que teve sorte, muita sorte, e que 3 meses antes havia ganho um dos maiores prêmios da loteria europeia, 120 milhões de euros. Tudo legalizado, tudo em seu nome, tudo intocável. Ela era, naquele momento, mais rica do que qualquer Benatti jamais fora. E então veio o golpe. Frio, silencioso, cruel. Eu quero te devolver o que você perdeu. Sua empresa, sua família, sua paz. Só tem uma condição. Me escolhe de novo. Larga a Beatriz e volta para mim. Benício não respondeu. Não se mexeu. Apenas sentiu o chão tremer sob os pés. Ele riu. Uma risada seca, nervosa, incrédula. Bianca apenas cruzou as pernas, impassível. Pensa bem. Você salva essa empresa, salva seu pai. Evita falência, vergonha, destruição. Beatriz é forte. Ela sobrevive. Mas o legado da sua família, não. E então completou. Você sabe que, no fundo, a gente nunca terminou. A proposta pairava no ar como veneno suspenso. Benício saiu da suíte sem dizer nada, a cabeça girando, o coração em guerra. Beatriz o esperava em casa, sorrindo, sonhando com flores, convites de casamento e uma casa com varanda. Mas agora, Bianca, a mulher que partiu sua alma, havia voltado, com a chave da sobrevivência financeira da família nas mãos, e a condição mais cruel que um homem apaixonado poderia receber: abandonar o amor verdadeiro para salvar tudo o que foi construído antes dele. O som da porta da suíte se fechando atrás de Benício soou como um tiro surdo em sua consciência. No elevador, ele tentou respirar fundo, mas o ar parecia denso demais, pesado demais, cruel demais. Bianca não apenas havia voltado, ela havia retornado com uma moeda de troca que rasgava a lógica e a ética. Seu amor pelo futuro, em troca da salvação do passado. Nas mãos dela estavam os 20 milhões de reais exatos que a empresa da família Benatti precisava para se manter viva por mais um ano. Um respiro, um milagre, uma sentença e, ao mesmo tempo, um veneno. Porque esse dinheiro não era uma doação, era uma troca, um contrato não escrito. Um pacto emocional com a mulher que um dia o fez sangrar e agora queria vê-lo ajoelhar. Naquela noite, Benício não dormiu.
Sentado no banco da varanda do apartamento que dividia com Beatriz, ele olhava para o horizonte escuro como quem esperava que o céu respondesse algo. Mas o céu não responde dilemas humanos. O céu só observa. Beatriz dormia lá dentro, sozinha na cama, onde os dois costumavam fazer planos. No celular, uma nova mensagem de Bianca. A proposta é real. O valor já está disponível. Basta dizer sim. E me ver mais uma vez. Amanhã. Sozinho. Junto da mensagem, uma imagem. O extrato de uma conta internacional com saldo de 20 milhões de reais convertidos, prontos para transferência imediata. Benício sentiu o estômago embrulhar. O nome da conta estava em letras douradas. Fundo de Reconstrução Benatti. Bianca não apenas planejou a proposta. Ela arquitetou cada detalhe como uma armadilha elegante. A conta, o nome, a transferência pronta. Ela sabia que ele não conseguiria ignorar. Ela conhecia seus gatilhos, sua dor, sua fraqueza. Sabia que ele carregava uma culpa silenciosa pelo fracasso da empresa, pelo sofrimento do pai, pela doença da mãe, pela falência iminente de 3 gerações de história. Sabia que Benício era o tipo de homem que morreria para salvar os outros. Mas agora, salvar os outros custaria a única coisa que ainda era verdadeira em sua vida: Beatriz. Na manhã seguinte, o café foi servido com silêncio e olhos baixos. Beatriz preparou panquecas, mas deixou que esfriassem na mesa. Benício apenas dizia: "Estou cansado, muito trabalho, vou resolver tudo", como se essas frases fossem muros capazes de conter um furacão. Mas Beatriz sentia a intuição de uma mulher amada, e agora, prestes a ser trocada, é algo que nenhum disfarce engana. Ela olhava para ele e sentia um afastamento que não tinha nome, mas tinha cheiro. O cheiro do passado voltando. Ao sair de casa, Benício foi direto ao prédio onde Bianca indicou. Um escritório de advocacia, luxuoso, frio. Na recepção, uma pasta o aguardava com uma carta. A proposta estava detalhada, fria como uma sentença judicial. Bianca doaria 20 milhões à empresa Benatti, sem exigência legal de retorno, com o único adendo moral de que Benício terminasse seu relacionamento atual e se comprometesse, pública e pessoalmente, a tentar reconstruir o relacionamento com ela. Não havia cláusulas jurídicas, só uma promessa pessoal, só uma cruz no papel, só um sim que mudaria tudo. Ele não assinou, não naquele momento. Saiu do prédio atordoado, pegou o carro, dirigiu sem rumo, parou na frente da escola onde Beatriz dava aula. Viu ela sorrindo com crianças, pintando uma cartolina com uma menina de cabelo raspado. Sentiu o coração implodir. Como ele poderia perdê-la? Como ele poderia traí-la assim? Mas, ao mesmo tempo, como poderia explicar à sua mãe que perderiam a casa da família? Como poderia enterrar a empresa que seu avô levantou com as próprias mãos? Como viver com a culpa de ver seu pai, um homem doente e orgulhoso, desmoronar diante da falência anunciada? Ao voltar para casa, Beatriz o esperava na cozinha. Olhou nos olhos dele com ternura e medo. Disse apenas: "Se você estiver com medo, eu te ajudo. Mas se for outra coisa, me diga agora." Benício hesitou, e o silêncio respondeu por ele. Ela desabou, sentou na cadeira, encostou o rosto nas mãos. "Você está me perdendo, Benício, e eu nem sei para quem." Ele tentou abraçá-la. Ela recusou. Ele tentou explicar. Ela não deixou. "Não mente para mim. Me fere, mas não mente." E ali, no silêncio entre uma mentira e uma omissão, começou a nascer o fim. A proposta de Bianca agora não era mais uma tentação. Era uma sombra, um monstro de olhos abertos. E ele sabia. Ou ele matava seu amor para salvar o legado, ou enterrava 3 gerações para continuar de mãos dadas com o presente. Beatriz sempre acreditou que o amor verdadeiro não precisava ser explicado. Bastava ser sentido. Mas nos últimos dias, o que ela vinha sentindo era um vazio cortante, uma distância gelada, uma ausência que não batia à porta, mas se sentava ao lado dela todas as noites. Benício voltava tarde, dormia menos, tocava menos, olhava menos. Seu corpo ainda estava ali, mas a alma parecia ter ido embora com as palavras não ditas. E isso, para Beatriz, era pior do que qualquer traição física. Era como amar alguém que já morreu, só que ainda respira. Algo estava errado, muito errado.
E se ele não lhe dizia, ela descobriria. Na manhã daquela terça-feira, Beatriz notou uma pasta sobre a escrivaninha de Benício. Ele tomava banho. O chuveiro ligado abafava o som de seus passos suaves. A pasta não estava trancada. Ela hesitou, o coração batendo alto como um tambor de guerra. E então, abriu. Dentro, encontrou 3 folhas impressas com papel timbrado de um escritório de advocacia luxuoso. Os olhos correram pelas linhas como se cada palavra fosse uma faca. Doação irrevogável. 20 milhões de reais. Fundo de reconstrução Benatti. Condições. Término do relacionamento atual. Tentativa de reconciliação afetiva com a doadora. Nome: Bianca Bandeira. Beatriz não gritou, não chorou. Apenas sentiu o mundo girar em silêncio. Fechou a pasta. Voltou à cozinha. Preparou o café como se nada tivesse acontecido. Quando Benício saiu do banho, ela o abraçou por trás, em silêncio. Cheirou seus ombros, tocou sua nuca e sussurrou: "Hoje você vai me dizer tudo, até o que não quer." Benício hesitou, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Beatriz largou os braços e virou-se de frente, com os olhos úmidos, mas firmes. "Eu li os papéis. Eu vi o nome dela. Eu sei que ela voltou. Só não sei por que você não me contou." Ele sentou, desabou, as mãos na cabeça, o peso do mundo desabando em cima de um homem que já não sabia mais quem era. "Eu só queria te proteger", murmurou. "Eu só queria salvar minha família." Mas Beatriz não era o tipo de mulher que aceitava ser poupada. Ela queria ser incluída, queria lutar junto, ser parceira. E agora, a traição não era o dinheiro, era o silêncio, era o segredo, era o fato de que ele considerou sozinho a hipótese de deixá-la. "Você pensou em aceitar?" Ela perguntou, como se cada sílaba fosse uma lâmina de vidro na garganta. Ele não respondeu. E naquele momento, a ausência de resposta era pior do que qualquer confissão. "Eu nunca pedi riqueza, Benício. Eu nunca pedi status. Eu só pedi você inteiro. Mas parece que isso você não consegue me dar." Ela chorou. Não alto, não teatralmente. Chorou como quem sabe que está perdendo algo que não se pode recuperar. Benício tentou se explicar. Disse que estava perdido, que não sabia o que fazer, que sentia amor por ela, mas que a responsabilidade com sua família era um peso que ele carregava desde criança, que seu pai estava à beira de um colapso, que sua mãe dizia que ele era o último Benatti em pé e que Bianca aparecera no pior momento, com a solução mais cruel. Beatriz ouviu tudo em silêncio e então disse: "Então escolha, Benício, não entre 2 mulheres, mas entre 2 tipos de vida, a que você finge e a que você sente." Naquela noite, Beatriz saiu de casa. Disse que precisava pensar. Deixou a aliança sobre a mesa e foi dormir na casa da irmã, Bárbara, sozinha, pela primeira vez em anos, sem saber se voltaria. Benício ficou sentado na sala, encarando a porta fechada, com os olhos vermelhos, a boca seca e a alma desmoronando. O amor da sua vida estava indo embora, e tudo o que ele tinha para oferecer era um dilema sem saída. Benício sempre evitou lembrar do passado com Bianca. Para ele, a memória era uma ferida que só cicatrizava quando ignorada. Mas agora, com Beatriz afastada, a empresa à beira do colapso e Bianca ressurgida como uma fênix milionária, ele não conseguia mais impedir que as lembranças voltassem. Cruas, vivas, brutais. E quando voltavam, não vinham como nostalgia. Vinham como dor. Eles se conheceram na universidade, durante uma palestra sobre mercado financeiro. Bianca estava na última fileira, questionando o palestrante com um tipo de ousadia afiada, que o encantou e assustou ao mesmo tempo. Ela falava como quem sabia mais do que todos na sala, e talvez soubesse. Estudava economia, mas seu verdadeiro talento era ler pessoas. Quando Benício a abordou, ela o destruiu com uma frase: "Você tem cara de quem nunca ouviu não na vida. Vai começar agora." Ele riu, e ela sorriu. Foi o começo do fim. O relacionamento deles era intenso, incendiário, incontrolável. Beijos que pareciam brigas, brigas que terminavam em beijos. Eles se desafiavam, se amavam
e se machucavam em igual medida. Bianca era ciumenta, mas não admitia. Benício era inseguro, mas fingia ser firme. Ela queria ser parte do mundo dele, e ele queria protegê-la do caos que esse mundo carregava. Quando ela tentou se envolver na empresa Benatti, propondo investimentos e reestruturações, foi barrada por Benedita, mãe de Benício, com frieza e desprezo. Essa menina não é uma Benatti. Nunca será. As palavras ficaram ecoando por anos, e Bianca, orgulhosa, reagiu do único jeito que sabia, explodindo. Vieram os escândalos, as discussões em público, as acusações de traição, as ameaças de exposição de documentos internos. Uma noite, durante um jantar de gala da empresa, Bianca surgiu bêbada, com um vestido vermelho que parecia ter sido feito para a guerra, e anunciou, diante de todos os acionistas, que Benício era um covarde por amar alguém que escondia. Você tem medo de mim, Benício. Medo do que eu posso ser, do que eu posso mostrar, e por isso me esconde. Aquela noite terminou em confusão, fotos vazadas e uma manchete no jornal local que dizia: namorada de herdeiro Benatti causa escândalo e é expulsa de evento empresarial. A partir dali, não houve volta. Benício terminou com ela 2 semanas depois por telefone. Não teve coragem de encará-la. Bianca desapareceu. Alguns diziam que foi para Londres, outros que se internou por depressão. O que ele sabia, e jamais contou a ninguém, é que antes de partir, Bianca deixou um bilhete no apartamento dele. Você não me perdeu. Você me devolveu ao mundo. Um dia, ele vai me fazer valer mais do que o seu sobrenome. Agora, anos depois, ela cumpria aquela profecia com juros e correção monetária. Tinha o dinheiro, tinha o poder, tinha o controle, mas, acima de tudo, tinha a vantagem de conhecer cada dobra emocional de Benício. Sabia onde doía, sabia onde empurrar, sabia o peso da culpa, e usava tudo isso com a precisão de uma cirurgiã sentimental. Naquela noite, Benício, sozinho no apartamento, abriu uma caixa de madeira que guardava no armário mais alto. Lá dentro, uma foto amassada de um dia bom entre eles. Um dia raro. Ele, sorrindo de verdade. Ela, com flores no cabelo, mordendo o lábio, como quem planejava uma travessura. E então, ali, com os olhos fixos naquele pedaço de papel velho, ele se perguntou pela primeira vez: e se parte de mim ainda amasse essa mulher? O medo não era da escolha, era da resposta que o coração poderia dar se ele ousasse escutá-lo. Na mansão antiga dos Benatti, o silêncio era sempre respeitado como um mandamento. O pai de Benício, Bento, era um homem de poucas palavras e muitos princípios. Crescera ouvindo que a honra de um homem está no que ele sustenta, não no que ele sente. E agora, aos 68 anos, com o coração enfraquecido, a saúde comprometida e a empresa à beira do colapso, ele via seu legado se dissolver diante dos olhos, e o filho, em silêncio, afundar com ele. Mas não sem luta. Bento chamou Benício para uma conversa na sala de troféus da casa, onde retratos dos fundadores da empresa cobriam as paredes como sentinelas do passado. Estavam cercados por conquistas empoeiradas, placas de homenagem, medalhas de empreendedorismo, molduras com fotos de máquinas antigas. Era como entrar em um mausoléu de glórias. Benício sentou-se à frente do pai com a alma em pedaços, e foi ali que ouviu a frase que rasgaria tudo por dentro. Você vai deixar que 3 gerações de esforço morram por causa de uma mulher? O sangue gelou, o coração bateu no estômago. Benício tentou responder, mas o pai o cortou. Você ama essa menina? Que seja, mas amor não paga conta. Amor não segura folha de pagamento. Amor não reconstrói galpão queimado. E então, tirando do bolso um envelope, Bento o empurrou na direção do filho. Dentro, havia uma cópia do contrato de Bianca, impresso e anotado à mão. Ela mandou isso para mim também. E quer saber? Pela primeira vez, estou do lado dela. Ela entende de poder. Você precisa aprender a ser homem, Benício. Benício levantou-se em silêncio. Mas antes que pudesse sair, ouviu o som seco de algo caindo. Quando se virou, o pai estava no chão, tonto, a respiração falha, a mão sobre o peito, um início de infarto. A ambulância chegou rápido. A mãe, Benedita, gritava pelo corredor.
E, no hospital, enquanto o pai era levado para a ala de cuidados intensivos, ela segurou o braço do filho com uma força que não combinava com sua aparência frágil. Você não vai enterrar seu pai em vida. Se tiver que largar essa moça, largue, mas salve sua família. Benedita era uma mulher dura, de fé tradicional e pouca paciência para modernidades sentimentais. Nunca aceitara Beatriz de verdade, embora sorrisse para ela em jantares e aniversários. Achava a professora simples demais, humilde demais, pouco à altura da linhagem Benatti. Mas agora, mais do que nunca, Benedita mostrava o quanto estava disposta a manipular o destino do filho em nome do passado. Você acha que amor resiste ao peso de uma lápide? Amor é bonito quando a casa está paga, o nome limpo e os empregados sorrindo. O resto é ilusão de cinema. Benício chorou, sozinho, no estacionamento do hospital. Sabia que sua mãe não era má, era uma sobrevivente do tempo em que as mulheres sustentavam impérios pela dor. Sabia que seu pai não era cruel. Era apenas um homem que viu o fracasso como pecado. Mas saber não aliviava a culpa. O dilema agora não era só dele, era de todos. Bianca se tornara a última boia de salvação de uma família inteira que se recusava a aprender a nadar. Naquela noite, Bianca ligou. A voz dela era doce, mas incisiva. Soube do infarto. Sinto muito, mas vê, eu posso ajudar. Eu posso salvar todos vocês. Só depende de você. E então, numa pausa carregada, sussurrou: Eu ainda te amo, Benício. Nunca deixei de amar. Ele desligou. Caminhou pela casa escura. Viu o vestido de noiva de Beatriz, ainda pendurado atrás da porta do quarto. Tocou o tecido. Quase caiu de joelhos. O amor da sua vida dormia longe. O passado sussurrava promessas. E o sobrenome que ele carregava parecia agora uma corrente amarrada ao pescoço. Beatriz retornou ao apartamento 2 dias depois, mas não voltou para se reconciliar. Voltou para encerrar um ciclo. O cabelo preso com firmeza, os olhos secos como pedra, e na bolsa, a mesma pasta que continha o contrato. A campainha tocou às 18h14, e Benício, ao abrir a porta, sentiu como se o ar fosse arrancado de seus pulmões. Era ela, a mulher que ele amava, a mulher que ele estava prestes a perder. Não por escolha, mas por covardia. Beatriz entrou sem pedir permissão. Jogou a pasta em cima da mesa. O som das folhas batendo na madeira ecoou como um tapa. Já leu o suficiente, Benício? Ou ainda tá pensando em aceitar? Ele tentou falar, mas ela ergueu a mão. Não quero ouvir desculpas. Não agora. Quero saber se é verdade. Se você pensou em aceitar. Se você pensou em me deixar. Se você leu cada linha desse absurdo. E mesmo assim, ainda ficou em dúvida. Benício tentou explicar. Disse que estava perdido, que o pai quase morreu, que a empresa iria afundar, que ele estava sendo pressionado por todos os lados. Mas Beatriz não chorava, não gritava, apenas ouvia, com os olhos fixos nele como lâminas. E então, perguntou: Você ama ela? A pergunta ficou pendurada no ar. Uma pergunta simples, direta, irrespondível. Porque a verdade não era simples, não era limpa, não era pura. Ele engoliu seco, disse não, mas foi um não fraco, um não sem força, um não que não convencia nem a ele mesmo. Beatriz recuou 2 passos, como se aquilo bastasse, como se o tom da resposta dissesse mais do que qualquer palavra. E então, pela primeira vez, ela chorou. Mas não era um choro teatral, era um choro seco, de quem não aguenta mais segurar nada. As mãos trêmulas, o corpo inteiro pedindo fuga. Você mentiu para mim todos esses dias. Me olhou nos olhos, dormiu do meu lado, me abraçou e ainda assim considerou voltar para ela. Benício se aproximou, tentou tocá-la. Ela recuou. Não me toca. Não agora, porque se você me tocar, talvez eu perdoe. E eu não posso te perdoar agora, porque eu ainda estou inteira. E você já se dividiu. Ele ajoelhou, implorou. Disse que não queria perdê-la. Disse que estava com medo, que não sabia o que fazer, que a pressão era maior do que ele podia suportar. E então, com a voz trêmula, confessou: Durante 2 minutos, eu pensei em aceitar. Não porque eu não te amo, mas porque achei que era o certo para minha família. Mas só por 2 minutos. Depois disso,
Eu só quis sumir. Beatriz respirou fundo, o rosto vermelho, os olhos inchados. 2 minutos foram suficientes para me destruir, Benício, porque quem ama de verdade não pensa em voltar para quem destruiu sua alma. Ela caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta, olhou por cima do ombro e disse: Eu não sou um prêmio de consolação. Eu sou a mulher que ficou do seu lado quando ninguém mais ficou. Eu sou o presente, e você ainda está preso ao que te queimou. Se quiser que eu volte, me encontre quando souber quem você é, porque agora nem você sabe. E então saiu. A porta bateu devagar, mas o silêncio que ficou depois dela gritou mais alto que qualquer cena de amor. Benício caiu de joelhos, chorou como criança e, naquela noite, entendeu que a maior perda não era a empresa, não era o pai, não era a herança. A maior perda era Beatriz. E ele a estava vendo partir com os próprios olhos, sem coragem de correr atrás. A cidade chovia como se lavasse pecados naquela noite. As luzes refletidas no asfalto molhado pareciam olhos silenciosos, observando um reencontro que nunca deveria acontecer. O táxi parou em frente ao hotel. Benício desceu sem pressa, como quem caminha para o próprio julgamento. O porteiro o reconheceu, abriu a porta com um discreto aceno e sem fazer perguntas. Ele subiu até o 21º andar, onde uma suíte aguardava com o cheiro de vinho, passado e vingança. Quando a porta se abriu, Bianca já o esperava. Estava sentada em uma poltrona de couro junto à janela, usando um hobby de seda preta, uma taça de vinho entre os dedos e um olhar que misturava provocação com ternura sufocada. Ao vê-lo, ela não disse oi, não sorriu, apenas olhou, como quem observa um animal ferido voltando para a jaula. O silêncio entre os dois era espesso, quase sólido. Benício entrou devagar, fechou a porta, deixou o celular sobre a mesa e caminhou até ela. Vim para dizer que você venceu, murmurou. Mas isso não significa que eu perdi. Bianca se levantou. Aproximou-se devagar. Seus pés descalços não faziam som algum no carpete macio. Quando ficou a poucos centímetros dele, ergueu a mão e tocou o rosto de Benício como quem toca uma ferida antiga. Você ainda me ama? Sussurrou, sem desviar os olhos. Ele não respondeu, porque não sabia, ou talvez soubesse e não quisesse admitir. Ela sorriu, um sorriso melancólico. Não precisa responder. Eu vejo nos seus olhos. É o mesmo olhar que você tinha quando fugiu de mim naquela última vez. Benício tentou resistir, mas o cheiro dela, o calor da pele dela, a memória do corpo dela o puxavam como um redemoinho invisível. Bianca o beijou, lenta, profunda, como quem quer apagar anos de distância com um só toque. E ele correspondeu. Por um instante, por 1 minuto, ou por toda uma eternidade, ele esqueceu Beatriz. Esqueceu o pai no hospital, a mãe chorando, a empresa afundando. Só havia eles dois, um quarto, uma chuva lá fora, e um beijo que era ao mesmo tempo um reencontro e um aviso. Quando se afastaram, Bianca encostou a testa na dele, respirando ofegante. Podemos recomeçar, Benício. Esquece tudo. Eu tenho dinheiro, tenho tempo, tenho saudade. Vamos para outro país. Vamos fazer tudo do zero. Ele fechou os olhos. Viu o rosto de Beatriz como um clarão entre os pensamentos. O sorriso dela, o jeito como segurava o pincel nas aulas, o som da risada leve, as mãos pequenas segurando a xícara de café. E então, tudo desabou. Ele afastou Bianca com cuidado, com culpa, com ternura, com dor. Você ainda é um incêndio, Bianca, mas agora eu não sou mais uma casa de madeira. Ela riu, um riso ferido, quase infantil. Então por que veio até aqui? E ele respondeu, porque precisava fechar essa porta com as minhas próprias mãos. Ela o olhou uma última vez, sem lágrimas, sem escândalo, apenas com aquele olhar de mulher que entende que perdeu, não porque não era suficiente, mas porque era demais no momento errado. Vai, volta para ela, mas saiba, e se ela te machucar, eu não vou estar mais aqui. Benício saiu do quarto sentindo que havia enterrado uma parte de si que jamais poderia ressuscitar. Não havia música tocando, mas se houvesse, seria uma canção triste, em piano, tocada em câmera lenta. Lá fora, a chuva continuava, o mundo continuava, mas dentro dele, tudo havia mudado. O sol da manhã
Entrava tímido pelas cortinas da casa de Bárbara, a irmã mais velha de Beatriz, quando ela finalmente terminou de arrumar as malas. Não era muito o que levar. Roupas, alguns livros, retratos. O vestido de noiva, no entanto, ficou pendurado na porta do armário. Olhar para ele doía mais do que qualquer silêncio de Benício. Era como ver uma promessa abortada antes mesmo de nascer. Beatriz passou os dedos pela renda e, pela primeira vez desde que saiu do apartamento, permitiu-se chorar de verdade. Um choro feio, um choro sem beleza nem poesia, um choro que lavava a alma e dilacerava o peito. Ela não sabia onde Benício estava, não sabia se ele havia aceitado o dinheiro, não sabia se ele havia dormido com Bianca, mas sabia que ele havia hesitado. E para Beatriz, isso era suficiente. Ela era uma mulher inteira. Nunca pediu garantias, mas não aceitaria ser plano B na vida de ninguém. Nunca. Não depois de tudo o que havia entregado. Não depois de todos os silêncios engolidos e todas as tentativas de reconstrução. O amor só é real quando é inteiro. E Benício havia dado espaço demais para a dúvida. No hall do prédio, Bárbara tentou convencê-la a ficar. Ele ainda te ama, Béia. Eu sei que ama. Mas Beatriz apenas sorriu. Um sorriso vazio, cansado. Amor que se esconde vira veneno. E eu não quero morrer aos poucos. Com a mala na mão e os olhos vermelhos, ela deixou um envelope com a irmã. Se ele vier atrás, entrega isso. Se não vier, joga fora. Era uma carta, escrita à mão, com a letra pequena, firme, dolorosa. Um adeus sem ponto final. Na carta, Beatriz dizia tudo o que a voz não conseguiu. Que ela o amava desde o primeiro dia. Que soube que era ele quando viu seus olhos tristes, escondendo ternura. Que nunca quis luxo, nem status, nem herança. Só queria um amor simples, um amor de verdade. E que, se ele precisasse de milhões para decidir entre ela e outra, é porque o amor dela nunca foi o suficiente. E que tudo bem, porque ela aprenderia a se amar na ausência dele. E isso, no fim das contas, também era amor. Amor próprio. Benício chegou ao apartamento no fim daquela tarde. Estava molhado de chuva, exausto, emocionalmente em ruínas. Ao abrir a porta, percebeu o vazio antes mesmo de ver as malas. O cheiro dela já não estava no ar. As plantas dela tinham sumido. Os quadros haviam sido retirados da parede. E no lugar da aliança sobre a mesa, agora havia um porta-retrato deitado de lado, com uma foto dos dois rindo no parque. Um recado mudo, uma memória tombada, uma ausência viva. Ele procurou pela carta. Achou. Leu. Cada linha doeu como faca. Cada frase era um corte. Ao final, ele chorou como nunca havia chorado. Porque agora, não era só a dúvida que o consumia. Era a certeza de que a mulher da sua vida havia partido. Não por falta de amor, mas por amor demais. Ele tentou ligar. Chamou. Mandou mensagens. Nada. Nenhuma resposta. E pela primeira vez em anos, Benício sentiu o que era estar verdadeiramente sozinho. Bianca havia ganhado. Beatriz havia ido embora. A empresa estava salva. Mas o coração estava em ruínas. A notificação chegou às 9h47 da manhã. Um sinal sutil no celular de Benício, enquanto ele tomava um café frio na sala de reuniões da empresa. Transferência recebida. Valor: 20 mil reais. Origem: Bianca Bandeira. Fundo de Reconstrução: Benatti. A quantia exata. O contrato agora cumprido. Nenhuma cláusula faltando. Era oficial. A empresa estava salva. A falência suspensa, os salários pagos, as dívidas renegociadas. A fábrica não fecharia. As máquinas voltariam a girar. A mídia local já preparava manchetes. Família Benatti recebe aporte inesperado e retoma controle da tradicional fábrica. Mas para Benício, nada disso fazia sentido. Ao seu redor, sorrisos. Palavras de alívio. O contador o cumprimentou com entusiasmo. O gerente financeiro o chamou de herói. A mãe, Benedita, ligou em prantos, agradecendo por ser o filho que ela sempre soube que tinha. No hospital, o pai esboçou o primeiro sorriso em dias. Uma lágrima escorreu de seus olhos cansados. Você nos salvou, meu filho. Você salvou tudo. Mas Benício só conseguia pensar. A que custo?
Ele andava pelos corredores da fábrica como um fantasma. O barulho das máquinas, antes sinal de produtividade, agora lhe soava como tiros em câmera lenta. Tudo era cinza. Tudo era mecânico. Ele via os funcionários trabalhando, via os números no computador subindo, via os contratos sendo assinados, mas não sentia nada. Absolutamente nada. O coração agora era um cômodo vazio onde Beatriz costumava morar. E agora só restava eco. Naquele mesmo dia, Bianca apareceu na empresa, com um vestido azul marinho sóbrio, salto discreto e um sorriso afiado. Foi recebida como investidora, como salvadora, como amiga da família. A mãe de Benício a abraçou. O pai apertou sua mão com gratidão. Fotos foram tiradas. Comemoração discreta no jardim da sede. Nenhuma menção ao que ela exigiu. Nenhuma linha sobre o preço emocional do aporte. Para todos, era só uma mulher generosa que acreditava nos Benatti. Mas Benício sabia. E Bianca também. Ao final da tarde, ela se aproximou dele. Sem plateia. Sem disfarces. Apenas os dois. Você fez a escolha certa, ela disse com a voz mansa. Não por mim, mas por tudo que construiu com seu nome. Você fez o que qualquer homem honrado faria. Ele não respondeu. Apenas olhou para o horizonte com olhos vermelhos. A fábrica está salva, Bianca, mas o que eu construí com ela morreu. Bianca se aproximou, tentando pegar na mão dele. Ele recuou. Eu só quero conversar, disse ela, mas ele respondeu com frieza. A única coisa que me sobrou agora é o silêncio. Me deixa com ele. Naquela noite, Benício voltou para casa sozinho. Não havia barulho, não havia cheiro de café, não havia riso, apenas o som do próprio pensamento esmagando suas certezas. Ele sentou no sofá, acendeu um cigarro, mesmo sem nunca ter fumado, e ficou ali, em silêncio, encarando a parede, como se esperasse que Beatriz atravessasse por ela, voltando, perdoando, salvando-o da própria escolha. Mas ela não voltou. O dinheiro estava na conta, a empresa estava viva, os pais, orgulhosos, a sociedade, em festa, e o amor, morto. A cobertura onde Bianca passou a morar com Benício parecia ter saído de uma revista de arquitetura, minimalista, luxuosa, silenciosa. As paredes brancas refletiam o sol que entrava pelas janelas amplas. Os móveis, sob medida, conversavam entre si com elegância, e os quadros abstratos trazidos da Europa faziam questão de lembrar a todos que ali vivia uma mulher que vencera. Mas a beleza daquele espaço escondia uma ausência incômoda. Não havia som, não havia cheiro de vida, e entre os dois, apenas o necessário. Trocas de frases curtas, refeições silenciosas, sexo mecânico. O romance havia virado um contrato implícito, um pacto entre dois sobreviventes que fingem estar apaixonados. Bianca, agora, vivia como sempre quis, respeitada, rica, temida. Era convidada para eventos sociais, recebia ligações de políticos locais, doava para ONGs como forma de limpar seu nome na praça. A imprensa a chamava de filantropa misteriosa, e o mundo via nela uma espécie de empresária visionária que decidira salvar uma empresa histórica por puro amor à tradição. Ninguém sabia, ninguém jamais saberia, que tudo aquilo era um teatro erguido sobre o silêncio de um homem que já não sabia mais como sorrir. Benício acordava todos os dias ao lado dela com a mesma sensação, de que estava de luto. Luto por Beatriz. Luto por si mesmo. Luto por uma escolha que não podia mais desfazer. Ele tentava agir com educação, com frieza, com distância. Bianca fingia não notar. Servia o café da manhã, comentava sobre os jornais, falava sobre investimentos, tocava o braço dele com a ponta dos dedos, tentava sorrir, lembrava do passado, mas ele não voltava. O olhar dele era sempre outro, estava sempre em outro lugar. Certa noite, depois de um evento de gala onde posaram para fotógrafos como o novo casal de poder de Bragança Alta, Bianca o chamou para dançar. A música era lenta, os olhos dela brilhavam. Ela encostou a cabeça no peito dele e sussurrou: "Você vai me amar de novo, mesmo que leve tempo." Mas ele não respondeu, porque naquele momento, dançando com uma mulher milionária em um salão repleto de gente aplaudindo,
Tudo o que ele conseguia pensar era em uma professora de arte que sorria com tinta nos dedos. O luxo agora parecia prisão, e o terno que vestia, uma armadura sufocante. Os dias seguintes foram preenchidos por rotinas frias. Café, reuniões, almoços de negócios, noites em silêncio. Bianca começou a ficar mais ansiosa, mais atenta, mais invasiva. Passou a fazer perguntas. Por que você não me olha mais? Está com saudade dela? Ainda pensa na sua ex? Benício evitava confrontos, mas cada fuga dele era um sim silencioso. Certa manhã, encontrou um presente sobre a cama, uma nova aliança. Dentro, um bilhete escrito à mão. Vamos esquecer o passado, podemos recomeçar, mas preciso saber que você está aqui, comigo, só comigo. Era o começo do controle, do ciúme velado, da possessividade embalada em luxo. Bianca sabia que não o tinha por completo e começava a cobrar sua posse. Benício, por sua vez, começou a chegar mais tarde em casa, a andar sem rumo de carro, a passar horas estacionado em frente à escola, onde Beatriz já não trabalhava mais. Às vezes, só para sentir o cheiro da calçada, ouvir a voz de crianças, lembrar do tempo em que o amor era simples. Quando não aguentava mais, entrava em casa calado, tomava banho frio, deitava ao lado de uma mulher linda e vazia e fingia dormir. Bianca não falava, mas via, e por dentro, começava a queimar. Beatriz nunca foi do tipo que se deixa quebrar para sempre. Havia dentro dela uma força delicada, mas imensa, como as árvores que dobram com o vento, mas nunca se partem. 2 meses após sua partida, ela desembarcou em Barra Clara, uma cidade pequena entre montanhas e rios, onde ninguém conhecia seu passado e onde o nome Benatti não era uma sombra estendida sobre suas manhãs. Ali, ela alugou uma casa simples, com jardim, varanda e silêncio. Voltou a dar aulas, pegou mais turnos, pintava à noite, caminhava à tarde e todas as manhãs olhava o celular, não por esperança, mas por hábito. Benício nunca ligou, e talvez isso tenha doído mais do que qualquer traição. Aos poucos, a rotina lhe devolveu o fôlego. Os alunos a adoravam, os colegas a respeitavam, e a dona do ateliê onde ela expunha suas telas tornou-se amiga e confidente. Foi em uma dessas exposições modestas, entre quadros de flores e paisagens, que ela conheceu Bruno Barreto, arquiteto, divorciado, leitor de poesia e dono de um cachorro chamado Baco. Ele se aproximou com a leveza de quem sabe que o amor não se força, se oferece. Comentou sobre uma tela dela, pediu para comprar, depois para conversar. O convite para um café virou almoço. O almoço virou conversa à beira do rio. E sem pressa, sem promessa, sem perguntas, Bruno foi ficando. Beatriz não se apaixonou de imediato. Ainda havia espinhos demais na alma, mas gostava da forma como Bruno olhava para ela, sem pena, sem urgência, sem a intenção de consertá-la. Ele era gentil, escutava, dizia pouco, mas dizia certo, e nunca forçava a porta que ela ainda não queria abrir. Um dia, após deixá-la em casa, ele segurou sua mão e disse: "Eu não sei quem te feriu, mas espero que, um dia, você me deixe ser parte da tua cura." Ela não respondeu, mas sentiu algo pela primeira vez em semanas. Calma. O tempo passou. Bruno passou a frequentar a casa. Plantava coisas no jardim, levava livros, ajudava a montar prateleiras. Um dia, preparou jantar. Outro, trouxe flores. Beatriz sorria mais. Dormia melhor. Já não sonhava com lágrimas. E, aos poucos, a lembrança de Benício foi se transformando. Não em raiva, mas em distância. Um amor que foi real, mas que agora morava no que ficou. Mas mesmo reconstruída, Beatriz ainda carregava a cicatriz. E sabia que cicatriz não some, apenas para de doer. Até que, certo domingo, ela recebeu um convite inesperado. Um envelope delicado, entregue em mãos por Bruno, com o selo da antiga cidade. Ao abrir, quase deixou o papel cair. Era o convite de casamento de Beatriz e Bruno, feito por ele em segredo, com a ajuda da irmã dela, Bárbara. Um pedido de casamento singelo, tímido, mas sincero. No final do envelope, uma mensagem escrita à mão: "Você já sofreu por alguém. Agora é hora de viver com alguém. Vem ser feliz comigo?"
Beatriz chorou, de emoção, de surpresa, de medo, mas também de gratidão, porque pela primeira vez em muito tempo, alguém estava ali, escolhendo Mela, e só ela, sem trocas, sem contratos, sem passado exigindo explicações. Ela ainda não sabia o que faria, mas sabia que era amada, e isso, por enquanto, era o suficiente. Era uma tarde comum na cobertura silenciosa de Benício e Bianca. A chuva batia fraca nos vidros da janela. A cidade seguia seu curso, indiferente ao colapso interno dos corações humanos. Benício trabalhava em silêncio, assinando documentos, revisando planilhas, cumprindo a rotina com a alma anestesiada, até que o porteiro anunciou, pelo interfone, a entrega de um envelope, sem remetente, mas com seu nome escrito à mão, em letras que ele reconheceria até no escuro. Beatriz. O envelope era simples, creme, delicado. Ao abri-lo, suas mãos tremeram. Dentro, o convite, em letras cursivas, douradas, elegantes. Beatriz em Bruno. Com amor, convidamos você para celebrar nosso casamento. A data estava marcada para dali a 30 dias. Local: Igreja de São Bartolomeu, em Barra Clara. Havia uma foto. Beatriz sorrindo. Bruno ao lado. Ela de vestido claro. Ele de camisa branca. O braço em torno da cintura dela com ternura. Nenhum luxo, nenhuma ostentação. Mas um detalhe queimava mais que tudo. Ela estava feliz. Verdadeiramente feliz. Benício caiu sentado. O convite escorregou das mãos. O mundo girava. O peito apertava. A respiração ficou curta. E pela primeira vez desde a partida dela, ele chorou com desespero real. Não era mais a tristeza silenciosa de quem erra. Era o grito abafado de quem sabe que perdeu para sempre. Beatriz não estava mais esperando. Beatriz não era mais uma página em branco à disposição. Ela havia reescrito sua história, com outra pessoa, com outro sobrenome. E tudo o que Benício podia fazer agora era assistir. Bianca entrou na sala pouco depois. Viu os olhos dele inchados. Viu o envelope caído no chão. Leu o nome impresso na capa. Soube sem perguntar. Não disse nada. Pegou o convite, dobrou com delicadeza, colocou sobre a mesa e voltou para o quarto. Pela primeira vez, ela não quis competir, porque sabia que perderia. Porque ali, diante daquele homem em ruínas, nem todo o dinheiro do mundo poderia reconstruir o que havia sido destruído dentro dele. Naquela noite, Benício saiu de casa debaixo de chuva. Dirigiu por horas. Chegou em frente ao prédio de Bárbara. Estacionou. Subiu. Tocou o interfone. Ela atendeu. A voz surpresa. "Benício, o que você quer?" Ele respondeu com a voz engasgada. "Saber se ainda dá tempo." Ela hesitou. "Ela não está aqui. Está com Bruno. Já foram para Barra Clara. Se quer vê-la, vai ter que ir até lá." E ele foi. Pegou estrada. Chegou à cidade ao amanhecer. Era uma segunda-feira clara, limpa, cheia de vida. E ele, um homem em ruínas, segurando o volante como quem segura um fio de esperança, estacionou em frente à escola onde ela trabalhava. Esperou. Esperou por horas, mas ela não veio. Na portaria, uma colega informou: "Beatriz está com licença pré-casamento. Volta só depois da lua de mel." E então, a última luz dentro dele se apagou. Ele voltou para o carro, sentou-se e chorou de novo, mas desta vez em silêncio, sem se esconder, porque ali, em Barra Clara, pela primeira vez em toda a sua vida, Benício entendeu o significado da palavra irreversível. O dia do casamento amanheceu com o céu sem nuvens. Barra Clara nunca parecera tão viva. A praça em frente à igreja de São Bartolomeu estava decorada com flores do campo, bancos de madeira rústica e um tapete branco estendido do altar até a entrada do pequeno templo. O sol entrava pelas janelas da nave com um brilho dourado que tornava tudo mais sagrado, até mesmo as dúvidas não convidadas. Dentro da igreja, Beatriz esperava na sacristia. Vestia um modelo simples, de renda, com cabelos soltos e uma coroa discreta de flores brancas. Estava linda, serena, mas por dentro lutava contra um tremor que não era medo, era memória. Pensava em Bruno, na bondade dele, no amor tranquilo que construíram. Pensava também em Benício, no que viveram, no que doeu, no que ficou.
E acima de tudo, pensava: será que meu coração está pronto para começar sem medo de olhar para trás? Bruno, no altar, sorria. Tinha nas mãos o anel e no rosto o olhar de quem sabia que amar alguém ferido exige mais coragem do que amar quem está inteiro. Os convidados se levantaram. A música começou. A marcha nupcial ecoava suave, respeitosa, carregando o silêncio reverente dos que sabem que estão prestes a testemunhar um recomeço. E então, a porta se abriu. Mas não foi Beatriz quem entrou. Foi Benício, de terno simples, molhado de suor, com os olhos avermelhados e o peito arfando. Caminhou até o altar como quem carrega o próprio coração nas mãos. Os convidados se entreolharam. Bruno se virou, incrédulo. Beatriz, ao vê-lo, levou as mãos à boca. O tempo congelou. Benício olhou para Bruno, depois para Beatriz, e então falou, em voz alta, clara, rasgada. Eu vim devolver o que nunca deveria ter aceitado. Tirou do bolso um envelope. Dentro, o comprovante de reversão bancária. Ele havia devolvido os 20 milhões à conta de Bianca. A empresa voltaria ao risco. Os pais ficariam furiosos. Mas, naquele momento, nada mais importava. Beatriz, eu não estou aqui para pedir que você desista. Só vim para dizer que agora, eu sou o homem que deveria ter sido desde o início. Que entendi, tarde demais, que amor não se negocia. Que dinheiro compra tudo, menos o que a gente viveu juntos. Eu te perdi, e talvez isso nunca mude, mas eu precisava que você soubesse. E se ainda houver um espaço dentro de você onde eu caiba, eu tô aqui, pela primeira vez, inteiro. Beatriz chorava. As mãos tremiam. Bruno não dizia nada, apenas olhava para ela, como quem entende que há batalhas que a gente não vence com gentileza. E, com um gesto digno, ele entregou as alianças a Benício e saiu. A igreja inteira estava muda. Todos os olhos estavam nela. Beatriz respirou fundo. Caminhou até Benício. Parou diante dele. E então, o roteiro corta para o lado de fora da igreja, onde o sino toca. Os convidados saem, mas não vemos quem está ao lado de Beatriz. O final fica suspenso, ambíguo. A dúvida que resta é: ela o perdoou? Ou disse adeus pela última vez? Mas dentro da igreja, uma última imagem, o vestido branco dela, e uma aliança sendo colocada no dedo. O céu de Barra Clara parecia conter a respiração enquanto os convidados, em silêncio, observavam a cena improvável diante do altar. O casamento de Beatriz e Bruno estava prestes a começar, mas era Benício quem agora estava diante dela, com os olhos marejados e uma declaração nos lábios que ecoava mais alto que qualquer música nupcial. Eu devolvi o dinheiro, Beatriz. Todo ele. A empresa vai ruir, meus pais vão me odiar, e talvez eu perca tudo que herdei. Mas eu não posso continuar perdendo o que me construiu. E você foi a única coisa que me construiu de verdade. O silêncio foi absoluto. Bruno, com o coração apertado e uma dignidade rara, olhou para Beatriz e disse: se ele é quem te faz sentir viva, vai. E entregou a aliança. Depois se afastou sem olhar para trás. Beatriz caminhou devagar até Benício. O coração dela batia descompassado. A dor antiga ainda estava ali, a cicatriz também, mas nos olhos dele havia uma verdade que nenhuma palavra podia fingir. Ele não era mais o mesmo homem, e ela não era mais a mulher de antes. Mas ali, naquele exato momento, eles ainda eram um do outro. Beatriz estendeu a mão, tocou o rosto dele, e então sussurrou: dessa vez, me escolhe primeiro, me escolhe de olhos abertos, e não solta mais. Benício assentiu, emocionado, e diante de todos, com a igreja inteira de pé, ele ajoelhou, não como súdito, mas como homem, um homem pedindo perdão não só à mulher que amava, mas à versão dele que havia esquecido quem era. Tirou do bolso uma nova aliança, um símbolo que ele havia mandado fazer dias antes, sem saber se teria coragem de usá-lo. Eu não vim aqui para impedir um casamento. Eu vim aqui para pedir o começo de um novo. E ela disse sim, ali mesmo, com as flores ainda intactas, os convidados ainda presentes e o altar ainda iluminado. O casamento aconteceu. Não o que estava marcado, mas o que o destino esperava.
Beatriz e Benício se casaram ali, com as alianças trocadas entre lágrimas, com aplausos emocionados e com a certeza de que o amor não vence porque é perfeito, ele vence porque sobrevive. Nos meses seguintes, a empresa Benatti realmente fechou, mas Benício e Beatriz abriram uma cooperativa de ensino e arte para jovens de baixa renda. Bianca desapareceu da cidade, deixando para trás um silêncio que nunca mais voltaria. Bruno, em sua dignidade, reencontrou o amor tempo depois, com alguém que nunca teve dúvidas. O passado virou memória, a dor virou aprendizado, e o reencontro virou lar. A última cena mostra Beatriz e Benício no jardim de casa, rindo juntos, enquanto uma criança de cabelos escuros corre pelo gramado. Ele a levanta no colo, ela o beija nos ombros, e por fim, sentados lado a lado, ela encosta a cabeça no peito dele e diz: "Agora eu sei, você me escolheu, e eu também."